10 jogadores da base que não deram certo no Flamengo. Nixon chegou ao Flamengo em 2009. Só no fim do primeiro turno do Carioca de Juniores de 2011 é que começou a ter oportunidades. Fez 18 gols em 14 jogos no estadual e terminou a temporada como artilheiro do time com 32 gols. Na base, o atacante jogava pelas pontas e tinha baixo rendimento, mas mudou de posição a pedido do treinador Paulo Henrique, que passou a escalar mais centralizado. Estreou pelo Profissional em 2012. Na sua passagem pelo Flamengo, Nixon fez 14 gols. Hoje, atualmente, está no Mostar Futebol Clube de Malta. Guilherme Ferreira Pinto, mais conhecido como Negueba, é um futebolista brasileiro que joga como atacante. Foi em 2010 que Negueba ganhou a sua primeira oportunidade no time principal do Flamengo, aos 18 anos contra o Atlético Paranaense. Em 20 de setembro de 2012, após péssimas partidas sem dar sequência à fase que havia se iniciado bem, o técnico Dorival Júnior perdeu a paciência com o jogador e o liberou a ser emprestado ao Avaí, numa negociação que ainda envolveria outros 3 jogadores. Porém, Negueba se recusou a ir para o Avaí. Alguns dias depois, então, o jogador acertou seu empréstimo com o São Paulo, com a opção de compra ao final dele por 3,5 milhões de euros. Negueba fez 6 gols pelo Flamengo. Diego Maurício é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Em 2010, o jogador subiu das categorias de base promovido por Rogério Lourenço e na sua primeira partida contra o Grêmio Barueri sofreu o pênalti do jogo. Em 2011, Diego recebeu chances do Vanderlei Luxemburgo devido à má fase do titular David, mas não correspondeu e passou a ser considerado reserva de ouro. O Flamengo recusou uma oferta de 11,5 milhões do Shakhtar da Ucrânia pelo atacante. Já em 2012, Diego recebeu novas chances com o técnico Joel Santana, sendo titular em várias partidas do Campeonato Brasileiro de 2012 daquele ano, mas novamente sem pressionar, acabou voltando para a reserva. Atualmente joga pelo Odisha. Pelo Flamengo, Diego Maurício fez 8 gols. Adrian Oliveira Tavares, mais conhecido como Adrian, é um futebolista que atua como meia. Estreou profissionalmente em janeiro de 2011, com apenas 16 anos de idade, em amistoso diante do Londrina. Começou a ganhar espaço na equipe profissional após a conturbada saída de Ronaldinho do Flamengo, e com o clube carente de meias. O garoto se tornou uma das esperanças da torcida rubro-negra. No dia 16 de setembro de 2012 contra o Grêmio, ele marcou o primeiro gol de falta da carreira. Apesar de ser comparado a Zico, Adrian não rendeu o esperado. Pelo Flamengo fez 3 gols na sua passagem. Atualmente está sem clube. Rafael Lima Pereira, mais conhecido como Rafinha, é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Rafinha chegou às categorias de base por meio de uma parceria do Flamengo com o CFZ do Rio de Janeiro. Em 2013, que pode ser considerado um dos melhores anos de sua carreira, o jogador realizou sua estreia pela equipe principal contra o Quissamã, uma vitória por 2-0, em partida válida pela primeira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Marcou seu primeiro gol como profissional numa vitória por 4-2 contra o rival Vasco da Gama. Além de ter marcado o gol, o jogador também teve uma grande atuação no jogo. Teve eleito o gol mais bonito do Campeonato Carioca, que foi marcado numa goleada por 4-0 em cima do Friburguense, em que Rafinha encobriu o goleiro. Saiu do Flamengo numa troca com o Bahia. Rafinha fez 3 gols pelo Flamengo. Atualmente joga pelo Joinville. Tomás Jaguaribe, ou simplesmente Tomás, é um futebolista brasileiro que atua como meia e atacante. Chegou nas categorias de base do Flamengo em 2008. Em 2010 foi campeão invicto do Campeonato Carioca de Juvenis e artilheiro do time na competição. Sua estreia como profissional ocorreu em 23 de julho de 2011. Estreou como titular na derrota de 4-2 para o Grêmio. Teve ótima atuação na goleada do Flamengo contra o Cruzeiro. Depois disputou 4 partidas do campeonato, totalizando 9 partidas jogadas e nenhum gol marcado. No fim de 2011 voltou para a base para a preparação da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2012. Tomás também não foi como esperado, foi emprestado ao Siena em 2013 e passou por muitos clubes. Luiz Felipe Lima de Oliveira, mais conhecido como Muralha, é um futebolista brasileiro que joga como volante e meia. Muralha é meia de origem, foi negociado com o Flamengo no ano de 2010.
depois de longas conversas entre o Flamengo e o jovem volante. Este preferiu a proposta oferecida pelo rubro-negro e rapidamente se adaptou ao clube. No início de 2011, integrou o grupo profissional na pré-temporada em Londrina. Sem chances no Flamengo, Muralha foi emprestado no dia 3 de fevereiro de 2013. Muralha foi emprestado ao Atlético Goianiense. Após algumas polêmicas, Muralha deixou o Dragão sem nunca ter entrado em campo pelo clube. O atleta alegou que fosse por questões financeiras. Jogou também pela Portuguesa, Bragantino e Luverdense. Matheus é um futebolista luso-brasileiro que atua como meio-campista. É filho do tetracampeão da Copa do Mundo de 94, Bebeto. Começou no futsal do Flamengo em 2004. Passou para o campo 2 anos depois. Estreou pelo time profissional no Campeonato Carioca de 2012 contra o Olaria. Em 2014, Matheus começou o ano como titular na primeira partida do Flamengo no Campeonato Carioca, no lugar de Rodolfo, que estava suspenso devido ao terceiro cartão amarelo tomado no ano passado. Matheus acabou recebendo vaias da torcida quando foi substituído no segundo tempo, devido ter perdido uma chance cara a cara com um gol ainda no segundo tempo. Em 2015 foi emprestado ao Estoril de Portugal. Matheus, depois do Flamengo, passou por Estoril de Portugal, Sporting, Vitória Guimarães e atualmente joga pelo Coritiba. Douglas Baggio é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Chegou em 2010 às categorias de base do Flamengo. Em 2012 disputou 6 competições, em que 2 foi artilheiro. No mesmo ano chamou a atenção de muitos ao marcar 72 gols pela base em 57 jogos. No mesmo ano chegou a treinar no time principal sob o comando de Joel Santana. Em 2014 realizou seu primeiro jogo como profissional pelo Flamengo, no empate por 2-2 diante do Bangu, em partida válida pelo Campeonato Carioca. Novamente teve outra chance no time profissional do Flamengo, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Douglas entrou no segundo tempo em um amistoso realizado contra o Nacional do Uruguai, jogo que marcou a despedida do ídolo Léo Moura. Sem chances no Flamengo, em 23 de fevereiro de 2016, Douglas Baggio foi emprestado ao Luverdense para disputar o estadual, a Copa Verde e a Série B. Passou também pelos times Ceará, Santo André e Goiás. Atualmente joga pelo Novo Horizontino. Eric Flores é um futebolista brasileiro que atua como meia. No início da carreira, Eric foi considerado um dos mais talentosos jogadores do Flamengo. Depois de chamar a atenção de todos dentro do clube, ele foi promovido para a equipe principal no primeiro semestre de 2008 e com apenas 19 anos assinou seu primeiro contrato profissional, que ia até 31 de dezembro de 2012. Sua primeira partida oficial foi no Mineirão, vindo do banco no empate de 1-1 contra o Atlético Mineiro no dia 9 de julho de 2008. Em 2010 foi emprestado para o Ceará. Atualmente joga pelo Remo. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Saudações rubro-negra.